O Manifesto Ecooperativista é uma declaração por uma civilização global além do capital, nação e ecocídio 1. O fim do velho mundo. Toda civilização eventualmente confronta os limites de seu mito organizador. O nosso foi o mito do crescimento infinito, a crença de que a expansão da produção e do lucro poderia continuar para sempre em um planeta finito. Dessa ilusão emergiu o sistema mundo capitalista, uma ordem que mede valor não pela utilidade ou beleza, mas pela acumulação, velocidade e competição. Os resultados estão por toda parte. Florestas queimam para alimentar mercados especulativos, oceanos estão cheios do lixo da conveniência, a atenção humana, outrora um recurso sagrado da consciência, tornou-se a matéria-prima de impérios algorítmicos. O capitalismo transformou não apenas a matéria, mas também o tempo em mercadoria. Cada segundo deve gerar retorno. Cada vida deve se justificar na linguagem da produtividade. Essa lógica chegou a um ponto terminal. A crise ecológica não é um acidente externo, mas a expressão lógica do próprio sistema. Os mesmos mecanismos que geram lucro também geram poluição, os mesmos motores que impulsionam a economia desestabilizam o clima. O mercado global é uma máquina planetária de calor. Imaginar que reformas menores, créditos de carbono, greenwashing, consumo ético poderiam reverter essa trajetória é não compreender a escala da crise. O que está colapsando não é um setor da economia, mas a própria metafísica da modernidade, a ilusão de que a humanidade pode se separar da natureza, dominá-la e permanecer ilesa. Neste ponto de exaustão, um novo mito deve surgir, um mito fundamentado na cooperação em vez da competição, na inteligência em vez da ganância, na consciência planetária em vez do interesse nacional. Esse mito é o ecooperativismo. 2. O que significa ecooperativismo? O I em ecooperativismo representa simultaneamente ecológico, eletrônico e evolucionário. Ele reconhece que o digital e o biológico não são mais domínios separados, os circuitos da computação agora se cruzam com os circuitos da vida. O ecooperativismo propõe que a tecnologia, em vez de ser um instrumento de dominação, pode se tornar um meio de emancipação coletiva. Da mesma forma que a tecnologia industrial uma vez reorganizou a produção em torno da fábrica, a tecnologia digital agora pode reorganizar a cooperação ao redor do globo. O princípio é simples: a conectividade pode servir à vida em vez do capital. Quando a inteligência artificial e a automação são usadas para extrair lucro, elas substituem trabalhadores, aceleram o consumo e aprofundam a desigualdade. Mas quando essas mesmas tecnologias são colocadas sob controle democrático, elas podem coordenar a produção com limites ecológicos, reduzir o trabalho desnecessário e distribuir a abundância de forma justa. O ecooperativismo, portanto, não é tecnotópico. Ele não venera a máquina. Ele reivindica a máquina como parte do organismo humano e planetário. Ele exige que todo sistema tecnológico, cada algoritmo, cada rede seja subordinado à ética da sustentabilidade, transparência e governança compartilhada. 3. A tripla libertação. O ecooperativismo identifica três correntes interligadas que aprisionam a humanidade: propriedade, exploração e alienação. Seu programa é a tripla libertação que as dissolve. A libertação da matéria, o fim da propriedade. Por séculos, a civilização foi organizada em torno da propriedade, a ideia de que um indivíduo ou corporação pode possuir terra, água, energia ou genes como ativos privados. Este conceito, nascido em uma era de escassez, tornou-se o motor da destruição planetária. A Terra não é propriedade, ela é um sistema de vida do qual os humanos participam. Privatizar seus elementos é amputar o corpo do mundo. O ecooperativismo convoca pela descomodificação da natureza. Recursos naturais, florestas, minerais, oceanos devem ser reconhecidos como patrimônio comum, gerenciados cooperativamente para o benefício de todas as espécies e gerações. O princípio não é caridade, mas sobrevivência. Somente quando os recursos são mantidos em comum é que podem ser preservados para o futuro comum. Delibertação do trabalho, o fim da exploração.
O capitalismo divide o mundo entre aqueles que possuem e aqueles que obedecem. O trabalhador vende tempo e criatividade, o proprietário acumula lucro. Mas a automação e as plataformas digitais agora tornam essa hierarquia desnecessária. O empreendimento cooperativo substitui a corporação. Cada local de trabalho torna-se uma célula democrática onde todos os participantes são coproprietários. Decisões sobre produção, distribuição e investimentos são tomadas coletivamente, usando plataformas digitais seguras que permitem participação transparente e em tempo real. A inteligência artificial substitui gerentes, não trabalhadores. Ela coordena logística e recursos sob a orientação direta da comunidade cooperativa. Em vez de extrair mais-valia, ela redistribui eficiência como lazer, educação e oportunidade criativa. O trabalho, nesta visão, deixa de ser servidão. Ele se torna colaboração com o mundo vivo, uma contribuição para a criação contínua tanto da cultura quanto da ecologia. C. Libertação da mente, o fim da alienação. Na era digital, o poder opera através da informação. Algoritmos decidem o que vemos, desejamos e acreditamos. A internet, outrora imaginada como um espaço de liberdade, foi capturada pelo capital de vigilância. O cooperativismo exige a coletivização do conhecimento. Informação, dados e inteligência artificial são bens públicos, não monopólios corporativos. Todo cidadão tem o direito de compreender e participar dos sistemas que moldam sua realidade. Educação de código aberto, algoritmos transparentes e acesso universal a recursos científicos e culturais desmantelarão o novo feudalismo dos dados. O objetivo não é simplesmente igualdade de riqueza, mas igualdade de inteligência. 4. A arquitetura de uma civilização cooperativa. Como pode um mundo assim funcionar? O modelo cooperativista prevê uma arquitetura em camadas local, regional e global conectada por coordenação digital em vez de comando centralizado. Cooperativas locais formam as unidades básicas de produção e governança. Elas gerenciam recursos democraticamente e alimentam dados em redes superiores. Federações regionais coordenam infraestrutura, ecologia e comércio, equilibrando autonomia com solidariedade. A rede de coordenação global, um bem comum digital mantido por sistemas de inteligência artificial abertos, monitora indicadores ecológicos, sincroniza cadeias de suprimentos e aloca recursos para onde são mais necessários, garantindo o equilíbrio planetário. Esta arquitetura elimina a ineficiência tanto dos mercados quanto das burocracias. Mercados são cegos aos limites ecológicos, as burocracias sufocam a inovação. A rede cooperativa aprende, adapta-se e otimiza coletivamente. A economia torna-se ecologia a gestão da casa da terra. 5. Contra o fetiche da máquina. Muitos temem que a tecnologia escravize a humanidade. Outros acreditam que ela nos salvará. Ambas as visões confundem o sintoma com a causa. A tecnologia é neutra apenas em teoria, na prática, ela espelha o sistema social que a impunha. Sob o capitalismo, as máquinas são projetadas para maximizar o lucro. Elas substituem trabalhadores, encorajam o consumo e obedecem aos imperativos da acumulação. Sob a cooperação, as máquinas podem ser reprojetadas para minimizar desperdício, compartilhar conhecimento e regenerar ecossistemas. O cooperativismo rejeita tanto a tecnocracia quanto o primitivismo. Não nos rendemos aos algoritmos nem fugimos deles. Propomos sua domesticação ética. A inteligência artificial deve se tornar uma inteligência ecológica com sistema aberto e distribuído cuja diretiva principal é a continuidade da vida. Seus algoritmos devem ser explicáveis, auditáveis e governados pela vontade coletiva. Somente então o digital pode se tornar aliado do orgânico. 6. A necessidade do globalismo. Mudanças climáticas, pandemias e redes digitais são indiferentes às fronteiras. No entanto, a política permanece presa na jaula do Estado-nação, defendendo soberania enquanto os ecossistemas colapsam. O cooperativismo insiste na coordenação planetária.
A sobrevivência das espécies requer que a humanidade haja como uma única inteligência distribuída. Isso não significa um governo mundial centralizado, mas uma federação de cooperativas, uma comunidade planetária onde as decisões são tomadas na menor escala efetiva e compartilhadas através de dados abertos. O nacionalismo, outrora um veículo de libertação, tornou-se um mecanismo de divisão. A biosfera não reconhece nenhuma bandeira. A única soberania legítima é a da própria vida. 7. O núcleo espiritual da cooperação. Embora enraizado no materialismo, o cooperativismo carrega uma percepção espiritual. O universo é uma teia de relações. Cada átomo, organismo e sociedade existe através da interação. A competição pode produzir variação, mas a cooperação produz complexidade. Desde células formando vida multicelular até humanos formando culturas, a cooperação é a geometria oculta da evolução. Alinhar-se a ela é harmonizar-se com o próprio processo cósmico. Assim, a cooperação não é meramente uma escolha moral, mas uma necessidade metafísica. Explorar é opor-se ao fluxo da criação, cooperar é participar dele conscientemente. O ethos cooperativista é, portanto, tanto científico quanto sagrado. Ele considera a vida como o valor supremo, a inteligência como sua expressão e a solidariedade como sua mais alta arte. 8. Transição e praxis. As revoluções do passado buscaram tomar o poder, a revolução cooperativista busca tornar o poder obsoleto. A transição não começará em parlamentos, mas em redes, vizinhanças e comunidades digitais. Cada cooperativa formada, cada algoritmo aberto, cada recurso recuperado da comodificação é um passo em direção à nova ordem. A mudança ocorrerá através da sincronização emergente. À medida que as crises se multiplicam, as cooperativas locais se interconectarão, formando uma teia auto-organizadora que supera e eventualmente substitui as instituições capitalistas. A estratégia é de retirada construtiva, deslocando criatividade, produção e desejo dos sistemas exploratórios para estruturas cooperativas até que o velho mundo define por negligência. 9. Ética e lei. O princípio orientador do cooperativismo pode ser enunciado em uma frase: nenhum sistema é legítimo se destrói as condições de sua própria continuação. Esta é a lei ecológica de todos os sistemas complexos. O capitalismo a viola por projeto, a cooperação a cumpre por necessidade. O sucesso econômico será, assim, medido não pelo lucro, mas pela resiliência, regeneração e felicidade. Crescimento, no novo sentido, significa a expansão do conhecimento e da capacidade de vida, não da extração e do desperdício. Estruturas legais evoluirão de acordo, os direitos da natureza, a transparência dos algoritmos, a propriedade coletiva da infraestrutura. Cada lei será julgada por um único critério: ela protege a teia da vida ou a degrada. 10. O chamado. A humanidade alcançou o ponto de bifurcação entre extinção e transformação. A mesma inteligência que construiu a máquina da destruição pode construir a arquitetura da renovação. O cooperativismo não é um sonho do futuro, é o padrão que já está emergindo dentro do presente, dentro de comunidades de código aberto, redes descentralizadas, cooperativas de energia renovável e movimentos globais por justiça climática. Essas são as sementes da próxima civilização. Deixe-as crescer. Transformemos as ferramentas de controle em instrumentos de conexão. Transformemos dados em compreensão, algoritmos em empatia e tecnologia em ecologia. O tempo da competição está terminando. A era da cooperação começa. Cooperativistas da Terra, sincronizem-se.